seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes fica invisível no processo, a realidade que acontece antes dos autos. O direito que chega até o advogado, ao juiz e ao processo já vem filtrado, organizado e documentado. Mas antes disso, existe um cenário completamente diferente. Decisões tomadas em segundos, situações de risco, tensão extrema e escolhas que podem mudar vidas. E é exatamente sobre essa realidade que não está nos autos que vamos conversar hoje. Recebemos um convidado que atua na linha de frente, em operações reais, onde a teoria e prática nem sempre caminham juntas. Nosso convidado é o Dr. Daniel Ferreira Dias, atualmente coordenador da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, CORE. Em 2003, foi aprovado no concurso público para o cargo de delegado de polícia do estado de Roraima, onde atuou principalmente contra o tráfico de drogas internacional na fronteira Brasil-Venezuela. Também fundou o DOPS, Departamento de Operações Especiais. Em 2008, após novamente aprovado em concurso público, assumiu como delegado de Polícia Civil de Guaramirim, permanecendo até 2016, quando assumiu a Divisão de Investigação Criminal de Jaraguá do Sul, permanecendo até o ano de 2022. Dr. Daniel é graduado em Direito e já participou de diversos cursos de capacitação na área operacional, dentre eles curso de Operações Especiais, ministrado pelo Grupo de Operações Especiais GOI Delta da Polícia Civil do Estado de São Paulo, curso de Ações Táticas, curso de Sniper Militar, curso de Resgate de Reféns e Operações de Alto Risco, dentre outros. Hoje, vamos falar sobre abordagem policial, uso de força, legítima defesa, cadeia de custódia, produção de provas e principalmente sobre o choque entre o que acontece na rua e o que chega ao processo. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui e poder aprender um pouquinho com todo o trabalho do doutor. Tá bom, eu que agradeço, doutora Bárbara, pela oportunidade, pela consideração, pelo carinho. O fato de ter sido convidado já demonstra que há um interesse no assunto, né, do qual eu participo, que é um assunto bastante sensível com relação às operações, especificamente dentro da Polícia Civil. Então, eu fico muito feliz de poder participar, enfim, sanar dúvidas e poder, de alguma forma, colaborar com essa compreensão do advogado, enfim, do operador do direito em si. Muito obrigado. Perfeito. Para começar, então, vamos explicar o que as pessoas e até mesmo os advogados muitas vezes desconhecem sobre a atuação policial na linha de frente. Doutor, é um termo bastante amplo, assim, né? Bastante vago, falo o que é difícil até mensurar ou de repente especificar o que a outra parte desconhece. Com relação às operações, eu acho que praticamente é muito pouco conhecido, só conhece quem está naquela realidade, de entender a dificuldade do policial atuar da melhor forma possível, enfim, da forma mais legítima possível dentro daquela realidade, porque nós estamos lidando com pessoas que são falhas, nós erramos e com muitas emoções naquele momento. Então, quando a senhora disse aqui na introdução, quando já chega o processo, os autos ali, é tudo muito mais fácil você exercer o seu juízo de valor, porque a situação está sob controle. Mas no momento que você está executando uma prisão, dando voz de prisão, realmente a situação às vezes é bastante tensa. E a atuação do policial em si, do operador ali policial, ele é baseado muitas vezes na sua experiência, que vai ditar o seu comportamento atual no futuro. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de citar exemplos porque fica mais claro a gente entender. O uso de algemas, que é um tema bastante polêmico. Muitas vezes hoje é uma pessoa que não está alterada ainda. Por quê? Porque a minha experiência já mostrou que quando eu não faço isso, eu estou dando margem a ela se alterar cada vez mais e vai escalar, chama escalar a ocorrência. Então, se às vezes o contexto atual, não é qualquer pessoa, se no momento que eu estou ali, eu decido muitas vezes algemar para a segurança, às vezes, dela própria, para que ela, de alguma forma, esteja aguardando o momento, enfim, de falar ou de ser liberada. Então, esse é um exemplo clássico, que às vezes eu só fui questionado muitas vezes, por que você algemou o meu cliente? Porque o momento aqui está tenso, o perfil do seu cliente
já tem um histórico, então para a segurança dele e dos policiais eu estou algemando, por mais que ele ainda não esteja agindo de maneira agressiva, perigosa. Então esse, por exemplo, é só um pequeno exemplo de como a realidade prática às vezes vai se distanciar muito da realidade teórica. Porque no mundo das teorias, você só poderia falar, não pode, não sei o que lá, mas na prática, às vezes quando eu não algemo, ou quando eu chego de maneira muito tranquila para exercer o poder de polícia, eu vou dar margem a depois, no final daquela ocorrência, ser muito pior para ele mesmo e para nós. Exemplo. É o que eu costumo falar para as minhas alunas, assim, brincando, claro, mas na prática a teoria é outra, né? Isso, é um jargão que a gente, né, até usa também às vezes no mundo operacional, porque você estuda tanta prática, e quando você vai para a realidade, você falou, mas na teoria a prática é outra. Não, é que na prática a teoria é aquela mesmo que está ali, não é outra, é aquela ali. Mas existe, assim, principalmente nos tempos atuais, de muita gente com celular na mão, de câmeras e tal, interpretações fracionadas do que realmente acontece. E é muito fácil criar-se um imaginário de uma atuação policial diferente do que existe na prática. Ou não, geralmente aproxima, assim, a interpretação que é feita do que realmente se pratica. Normal, tem que ver a perspectiva de quem está interpretando, né, da sua visão de mundo ali. Mas normalmente esses pequenos flashes, cortes, que você vê de uma filmagem, normalmente é na parte apenas que já a coisa já vinha de muito antes e você pegou apenas aquela parte. Então você não vai conseguir dar uma avaliação mesmo justa, equilibrada, e principalmente quando é para, percebo eu, né, às vezes para prejudicar ou denegrir a imagem das polícias em si. Então você pega um policial às vezes sendo truculento, alguma coisa, mas você tem que ver todo o histórico daquela ocorrência antes, né? Então, isso é um reflexo da atual sociedade, da atual conjuntura que nós vivemos. Todo mundo tem um celular, sempre tem câmeras, mas às vezes eu me pergunto, cadê a imagem antes? Às vezes não tem, né? Às vezes demora realmente. Muitas vezes quando eu dou a voz de prisão, eu estou algemando alguém, até alguém visualizar, ligar o celular, filmar, tem um tempinho antes, né? Claro. E às vezes você só está pegando uma pequena parte daquela realidade, que não deixa de ser uma verdade, mas é uma pequena parte. Certo. Exemplo. E quando a gente passa para a parte, por exemplo, de troca de tiro, em que aquele suspeito acaba sendo baleado, neutralizado, como muita gente acaba utilizando a terminologia. Como funciona o tempo de reação, de resposta, de calcular se devo atirar, se não devo atirar? O que acontece na prática, lá naquela realidade, que gera esse tipo de necessidade? Primeiro que não existe uma regra, não existe um ensinamento sobre isso. Nós temos que avaliar cada situação de maneira muito pontual, muito específica. Mas o que vai ditar são dois fatores. O perfil do criminoso, o comportamento do criminoso em si, e o perfil do policial em si. Tá? Isso vai ditar muitas vezes. Exemplo, para ficar claro, eu conheço situações em que o policial, por ver o bandido armado, hesitou em atirar, achando que ele ia se entregar, e o policial acabou sendo baleado. E já outras vezes pode acontecer o contrário, o bandido às vezes pega, saca a arma, de repente até para dispensar, para soltar a arma, e o policial está vendo alguém pegando uma arma, e acaba efetuando um disparo, neutralizando, enfim, ou apenas ferindo aquele criminoso. O que está na mente do criminoso? Não existe. O que está na mente do criminoso? A minha postura, a postura da Core hoje, é que se o criminoso está armado, portando uma arma de fogo, ele tem disposição de causar um mal muito grande à sociedade, de matar uma pessoa. Logo, ele tem que ter disposição também de ser alvejado, certo? Quanto tempo, quanto milissegundos um criminoso leva com uma arma na mão para efetuar um disparo? Eu não vou ter tempo de reação para avaliar. Ele pode estar com a arma na posição baixa, isso simplesmente soltar a arma no chão, ou ele pode ter a arma na baixa, e 5 segundos ele aponta para mim e sai o disparo, e pode pegar na cabeça, no pescoço do policial e levar a morte ali. Então, das vezes que isso ocorreu, eu imaginei, entendi, e a minha unidade entendeu que o criminoso estava disposto a reagir, porque ele sabia que a polícia estava se aproximando dele, e ainda mantinha a arma, de certa forma,
em suas mãos, enfim, ou na cintura. Então, ele acaba sendo neutralizado por causa disso. Agora, se ele se entrega, ele se joga no chão, enfim, vai ser preso no procedimento comum. É muito difícil, tá? E para que a gente entenda como funciona, qual seria um procedimento padrão de abordagem? Assim, tem uma suspeita, vocês vão fazer uma abordagem, qual é o procedimento do início da abordagem até que eventualmente precise chegar num ponto como esse? Tá, para falar disso eu tenho que falar que cenário que a tipos de senhora abordagem, né? que a senhora está imaginando, porque, por exemplo, nós da CORE, nós lidamos com alvos específicos, identificados. A gente não é diferente da Polícia Militar, Sim. que está patrulhando, ele olha uma atividade suspeita e faz uma abordagem. Então, são coisas completamente diferentes. Mas o que é que eu te digo, por exemplo, que eu, às vezes, sou questionado algumas vezes, até por colegas e amigos, tá? O que fundamenta, né? O que suspeita? O arcabouço de informações que eu tenho na minha mente. Entendeu? A minha experiência, o meu tirocínio policial. E, às vezes, nós somos acusados, a polícia, e eu acredito, né? Vou falar entre aspas, porque é a minha opinião pessoal. Eu não sou policial militar, nunca fui policial militar, mas eu imagino que a polícia militar é muito cobrada disso, né? Por que você abordou isso? Por que você abordou aquele? Mas aquilo está baseado nas experiências que o policial já teve. Existe uma estatística, existe um padrão criminoso. Eu posso ter uma exceção, mas existe um padrão. Tá? Então, às vezes, a abordagem policial é feita com base nisso. O policial não gosta de ficar fazendo abordagem aleatoriamente. Isso não é uma verdade. Dá trabalho, incomoda. Entendeu? Ninguém vai estar andando na rua, abordar aquela mãe com aquela criança. Não é assim que funciona. O policial não quer fazer isso. Ele o faz quando ele identifica um possível suspeito, uma atitude suspeita, um comportamento fora do padrão, ou dentro do padrão que ele está acostumado a fazer algumas prisões. Então, assim, não existe uma regra qual é, por exemplo, o que é correto, o que é certo, o que é errado. Isso é o caso prático que vai dizer aquela situação. Mas eu te digo sempre, o policial não faz aquilo porque ele acha legal, não. Perfeito. Não é legal. E um outro tema sensível é o uso da força. Certo. Né, que muitas vezes se questiona de uso excessivo e tal. Quais seriam esses limites na prática? O que define a possibilidade de uso de força? Então, é um tema também que não tem, é subjetivo. O que é o excesso? Eu te pergunto, devo a pergunta. O que é excesso? Quem que define o que é excesso? As minhas perguntas aqui, para que fique claro para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, é pergunta de senso comum. Isso, né? Senso comum, eu sei. atuo na esfera de família, Entendo. Não tenho essa realidade, mas assim, a gente vê operações em que tem lá um suspeito e 10 policiais e 3 em cima do suspeito, 4 em cima do suspeito. O senso comum, por não conhecer aquela realidade, entende que seria um uso excessivo da força. Ser, porque pode parecer naquele momento que você está vendo aquela fração da realidade. Mas as experiências, igual eu falei, o contexto que você já vem, a sua vivência na polícia, pode dizer que não seja. Às vezes pode ser um excesso, Às vezes o policial erra também. Nós somos pessoas completamente falhas, nós somos cheios de defeitos, como todos nós. Como qualquer profissão. Isso que eu digo, mas é bom reforçar. O problema não é a profissão. Eu erro como pai, eu erro como marido, às vezes eu erro como amigo e erro como policial. Às vezes eu faço uma avaliação errada da situação. Agora, eu não posso errar ao ponto de comprometer a integridade física, a vida da pessoa. Mas às vezes eu posso errar. Mas na minha perspectiva pessoal, agora também colocando entre parênteses, o excesso é quando já se mostrou a situação toda controlada e você vai lá e acaba cometendo um ato desnecessário. Então aí nós temos que entrar no que seria um ato necessário e desnecessário. Então é muito subjetivo, a gente não vai chegar num senso comum. Mas, por exemplo, um padrão, chego, me identifico, a polícia, mostra as mãos, encosta na parede, sei lá, vira de costa, a pessoa colaborou, vou lá, educadamente, tá suspeito, tá saindo aqui numa área de risco, seu comportamento, pois não, senhor, tudo bem, eu agradeço, obrigado, deu um bom dia, vai embora, acabou. Procedimento padrão, me identificar como policial, adotar o meu procedimento dentro das regras mínimas de comportamento e acabou, tratar o cidadão, se for cidadão, como pessoa normal.
Exemplo, errado. Vou botar o cara deitado no chão. Não tenho certeza se ele é criminoso ou não. Tenho pequenos peitos. Já bota ele deitado, ajoelho nas costas dele, bota a mão dele para trás, vai botar algema. Desnecessário. Poderia me parecer, né, um excesso nessa situação. Por quê? Porque não tinha muito fundamento para fazer isso. Agora não, conheço o criminoso, já aprendi ele. Esse cara já sei que ele anda armado. Aí já é outra situação, tá entendendo? Já existe uma investigação Tem pregressa. toda uma informação por trás. Quem tá vendo apenas a minha abordagem ali, pode falar, ué, mas por que você tá botando o cara deitado no chão, algemado, ele não tá reagindo? Ah, mas eu conheço ele. Eu já sei como ele age. Por mais que naquela situação. Então isso, inclusive, é para protegê-lo também. Porque se ele reagir, eu vou ter que adotar como é que eu vou dizer? Nós vamos ter que subir o nível do protocolo de ações até chegar na forma letal, né? Perfeito. Exemplo, não sei se consigo ser claro, ficou porque claro, são muitas informações, né, doutora? E é muito, muito pessoal, assim, muito subjetivo para cada fato, né? É muito vago. Agora, uma coisa que eu sempre me questiono, tanto para profissionais da polícia, civil, militar, quanto os próprios bombeiros, né? Quando tá todo mundo fugindo de uma determinada situação, vocês estão indo ao encontro dela. Sim, né? isso. E eu, inicialmente, penso que numa posição como essa, eu pensaria inicialmente em legítima defesa, né? Sim. Quando o policial vai para uma ocorrência, ele já vai com essa necessidade, né? Com esse princípio de primeiro a minha autodefesa e depois a minha atuação profissional, ou com vocês é algo instintivo? Como isso funciona? Ah, doutora, é um pouco, meio que instintivo. Primeiro, não é minha autopreservação, né? Se eu pensasse em mim, eu não iria. Não iria por isso. Não. A gente pensa em preservar a sociedade, as pessoas de bem, as famílias, as crianças, as mulheres. Pelo menos é o que eu penso na minha cabeça. E o que a senhora falou é muito realidade. Quando tá todo mundo gritando, fugindo, ou, por exemplo, eu ouço disparos, o policial tá indo ao encontro, e quando tá todo mundo fugindo. Mas essa é a nossa realidade, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, pelo menos deveria ser da maioria, né? É para isso que nós entramos na polícia, e se eu precisar entregar a minha vida, morrer em prol desse ideal, essa é a minha missão, tá entendendo? Então, eu tenho medo, lógico que eu tenho medo, eu não quero tomar nenhum tiro, eu não quero me machucar, mas eu enfrento, eu supero esse medo com a minha razão, que é para isso que eu entrei na polícia, é para isso que eu entrei no grupo de operações especiais, é para isso que eu fiz vários cursos. Então, essa é uma realidade muito, que às vezes é desconsiderada, né, por grande parte da sociedade, de que o policial está todo dia entregando a sua vida em prol de um bem comum. Aí ele pode realmente se machucar, se ferir, responder processo que é comum, ser acusado injustamente. Enfim, é a nossa realidade hoje que a polícia vive. Mas independente disso, nada disso importa. O que importa é a sua missão, que tem que ser cumprida. E nesse sentido, assim, na opinião do doutor, claro, o doutor entende que é possível um advogado analisar, julgar com tranquilidade uma situação em que o policial teve lá segundos, muitas vezes, para tomar uma decisão, para reagir naquela ocorrência, diante de tudo, como o doutor falou no começo, vocês atuam e depois o processo chega pronto, organizado, né? Com esse material que chega até o advogado, ele tem condições de analisar seguramente o que levou àquela tomada de decisões lá? Não tem, doutora. Não tem nem o advogado, nem o promotor, nem o juiz. Por quê? Porque a maioria deles desconhece totalmente a atuação policial. Eles nunca foram policiais. Eles nunca entraram numa residência de madrugada à noite com criminosos armados, onde você provavelmente vai ter um confronto. Eles não sabem o que é isso, né? Vocês não sabem o que é isso. Qual é a tensão, o nível de adrenalina, de você estar na porta de uma residência, pô, vou enfrentar agora criminosos armados. Será que eu volto para minha casa? Será que eu vou ver meus filhos de novo? Então, só sabe quem passou. Então, nunca vai conseguir julgar. Você vai julgar, vai avaliar aquilo que você está olhando ali nos autos, entendeu? Mas aquela sensação, aquela realidade de estar lá, nunca vai poder ser julgada. Até porque depois as histórias, elas vão se modificando a cada uma das realidades. Se pessoas ficarem lá, foram ser presas, nunca relato, sempre altera. Eu fico, mas ninguém nunca fala a verdade, né? Aí alguém pode perguntar, mas a polícia também não. Mas a gente tenta falar o máximo, né, do que aconteceu. A gente sempre tenta relatar o que realmente aconteceu. Mas para quem está de fora olhando, nunca vai saber o que realmente aconteceu. Só sabe quem estava lá. A gente fala no direito que
a história tem sempre 3 versões. Uhum. A tua, a minha e a verdadeira. Porque cada um Isso, vai colocar doutora, a sua impressão. e isso é verdade. Porque assim, ó, às vezes eu também não vou poder relatar todos os detalhes que aconteceu, porque eu posso ser mal interpretado. Não é que eu não quero. Uhum. Eu até queria falar uma situação, cara, mas eu vou falar. Porque se eu botar isso aqui, eu vou ser interpretado erradamente, tá entendendo? Então, às vezes, é melhor você omitir alguma coisa, outra, entendeu? Você vai também construindo a sua história na melhor situação, porque você depois vai ter que responder um processo, você vai ser acusado, vai ter corregedoria. Então, o policial também tem esse medo. Ele também faz a narrativa Ele também faz a dele, da atuação narrativa dele. da melhor forma possível, né? Não estou dizendo que não seja verdade, Claro. mas ele está construindo a narrativa num caminho melhor possível. Até porque se ele errou, tomou alguma decisão errada, até não estou falando com relação ao criminoso, mas taticamente ali, fez uma coisa que não deveria, não vai colocar isso no papel. Acho que é importante a gente entrar nesse ponto, porque fala-se muito também da coleta de provas, da cadeia de custódia, né? A dificuldade. Sim, é difícil. E lá no meio do caos, daquela É situação difícil. caótica, lembrar de respeitar toda a cadeia de custódia também. Não é uma realidade, porque o legislador, quando o legislador faz uma lei, né, eu sempre pensei isso, quando o legislador faz uma lei, ele está imaginando um cenário ideal, né, um mundo ideal, né, mas quando você vai para a prática, não é assim. Então, é muito difícil você respeitar todas essas regras, porque assim, ó, é gente envolvida, é criança, é família, é gente chorando, é gente gritando, e você quer sair daquela situação de estresse, entendeu? Você não tá ali porque é legal, porque é gostoso. E você quer, inclusive, poupar aquelas pessoas inocentes que estão ali, que às vezes um criminoso numa família vai comprometer toda a família. Todo mundo vai pagar aquela... Porque a vida é assim. Sim. Tá entendendo? A vida é assim. Então você quer agilizar a situação e às vezes você não consegue respeitar na prática toda essa teoria da cadeia de custódia, mas depois você recolhe tudo, leva para a sua unidade policial e lá você vai construir o seu relato, vai preencher os documentos como se tivesse tudo dentro da realidade, entendeu? Na prática mesmo, qual que é a maior dificuldade, assim, uma situação mais corriqueira de dificuldade de preservação de prova, de coleta de prova? Doutora, eu acho que quando você tem bastante familiares envolvidos ali, a situação está muito tensa, você sabe que se ficar ali naquele ambiente, a situação pode evoluir mais ainda, pode piorar. Então você quer pegar as provas o mais rápido possível e sair dali, tá? Mas hoje ainda está tranquilo, eu acho que a Polícia Civil, como é responsável por, né, a maioria das coletas de prova, a gente consegue preservar muito a cadeia de custódia, porque hoje você tem celular, você tira foto de tudo, ou faz uma filmagem ali e depois você faz a papelada num outro momento com tranquilidade, tá? Então, assim, hoje está um pouco mais fácil por causa disso, você consegue registrar bastante coisas ali. Mas o mais difícil é isso, é todo aquele trâmite de ter que preencher no local, preencher os sacos de provas ali no local, isso aí gasta muito tempo e às vezes não é possível porque o ambiente que você está é ruim, as pessoas começam a se inflamar, a população começa a chegar e se você ficar ali, você pode permitir que essa situação ainda piore cada vez mais. Então a questão de ser prudência, de inteligência emocional, recolher o mais rápido possível e depois você resolve a situação fora, certo. Tá? É isso. O que o doutor entende que o advogado precisaria saber antes de questionar uma prova? Assim, o que ele precisa entender em relação a essas situações, a essas dificuldades, a essas especificidades de lá do local do crime? Então, doutora, o que o advogado precisa saber? É muito difícil a gente dizer uma frase assim, né, um conceito. O advogado precisa saber que na prática a teoria é outra. E se ele soubesse isso na prática a teoria é outra... Talvez ele até saiba, mas a função dele ele vai defender, fazer isso que eu tô falando. né? Ele sabe disso, ele vai usar a favor dele, enfim, do cliente dele, tentar, enfim, questionar aquelas provas ali. A gente sabe disso, que é a função do advogado, questionar, enfim, tentar anular aquelas provas. Mas não sei, uma coisa que me vem à mente agora é que por mais que a realidade não vai mudar, entendeu? O criminoso não vai deixar de ser criminoso, o vagabundo não vai deixar de ser vagabundo, e uma hora ele vai ser preso, uma hora não vai dar certo, e a função do advogado é tentar defendê-lo da melhor forma possível, e da polícia de prendê-lo, enfim, de mantê-lo preso.
E a gente faz isso por esporte, eu penso, né? Por esporte, eu digo por esporte entre aspas, Claro, claro. entendo. Porque eu sei que eu vou prender, vou levar pra cadeia, ele vai sair, daí eu vou prender ele de Uhum. novo, e vai de novo. E a gente continua assim, eu vou de novo, e eu vou de novo. Cada um cumprindo sua função. Eu não levo pro pessoal, entendeu? Então eu vai de novo, não tem problema, eu prendo ele de novo, quantas vezes forem necessárias. Ah, ah, E o que que o doutor entende que hum. mais se perde no caminho entre a ocorrência e o A processo? realidade fática, né? Consciência situacional de quem estava ali se perde. Quando você sai daquela situação e vai para o papel, para o BO, para os depoimentos, ali acabou. Ali é cada um construindo o seu mundo, a sua fantasia da melhor forma possível, né? O seu mundo do país dali, né? Enfim, um país das maravilhas aí, com todo mundo construindo, um tentando se defender, um tentando acusar. Mas assim, a realidade fática, ela é perdida bastante, né? É perdida. Na minha atuação, Ah, antes de me tornar advogada, eu fui certo, assistente social. certo. Trabalhei muito tempo com criança e adolescente, trabalhei inclusive com medida socioeducativa e vi a importância de conhecer todas essas atuações, né, do Certo. Poder Judiciário e tal. E uma coisa que eu sempre me questionava nesse tocante era a ausência mesmo de diálogo entre esses entes, né? Como o doutor falou, o juiz, o promotor, o advogado, ele nunca foi policial, ele não conhece essa realidade. Assim Certo. como nós não conhecemos a realidade do Sim. juiz que precisa julgar Sim, só sim. com o que tem ali à disposição Sim. e vice-versa. Isso mesmo. O doutor entende que existe uma possibilidade, se vislumbra uma possibilidade de haver mais diálogo entre esses entes, de haver uma troca? Doutor, isso vai pela minha experiência, né? Eu tenho 22 anos como delegado, isso é muito pessoal. Eu já encontrei promotores, juízes assim, maravilhosos, pessoas que faziam questão de ir na delegacia, de questão de ir lá, de conhecer, saber de como é entender. que é delegado, como é que funciona aqui. Então, isso é muito bom. E outros também que não têm o menor interesse, se enclausuram no seu mundo lá, isolado, e decidem. Enfim, essa é a nossa realidade jurídica do nosso país, né? Eu penso que no mundo ideal, seria o ideal que fosse uma carreira única, né? Você fosse passando pelas funções desde que você quisesse, né? Começasse, como exemplo, advogado, depois você fazer para delegado, depois você fosse promotor, quando você fosse juiz, que agora eu vou poder julgar e decidir. Eu tivesse uma visão muito mais ampla de toda essa realidade, mas não é assim que funciona, né? Então... Ou talvez uma formação que permitisse uma conexão entre essas áreas. Esse diálogo existe, né? Esse diálogo existe. Eu acho que melhorou muito nos últimos anos. Hoje você consegue facilmente conversar com o promotor, com o juiz, entendeu? Tem umas pessoas... Houve uma melhora bastante nesse sentido, né? Desse contexto. Às vezes eu preciso, como delegado, representar por algumas medidas cautelares. Eu sei que a prova tá meio... Então eu vou lá, falo com o promotor, doutor, aqui a situação é essa, tá? Se precisar, eu falo até com o juiz para poder ampliar a visão dele e eles tomarem as decisões que eles entendam corretas. Então existe esse diálogo. É natural que a gente fique no nosso mundo, no nosso universo, né? É uma questão quase de segurança emocional para a gente não... Mas quando necessário, ocorre com certeza essas interações. Os nossos gestores, o nosso delegado-geral hoje é uma pessoa muito bem relacionada, o Dr. Marcelo Nogueira. Ele está sempre conversando com o juiz, com o promotor, correndo para lá, correndo para cá, e aí tentando aumentar esse diálogo, essa compreensão, da mesma forma que o Dr. Ulisses, agora que está afastado, o fez de maneira brilhante também. Eu acho que isso melhora muito essa visão do advogado, do juiz, do promotor com relação à atuação da Polícia Civil. Isso eu percebo que há uma melhora significativa. E vendo pelo outro lado, né? Muitos colegas advogados, eles reclamam de um tratamento que recebem, de uma diferenciação por parte da polícia e tal. O doutor entende que existe, de fato, esse choque no encontro da atuação do advogado com o Existe, policial? doutor. Existe porque naturalmente a gente se encontra em polos diferentes, né? Polos opostos. Então, alguns colegas, delegados, às vezes os mais novos de carreira, têm essa perspectiva de que o advogado está lá e ele faz parte. Você vê ele como parte do criminoso que acabou de ser preso, entendeu? Mas isso eu acho que com o tempo, amadurecimento... Não, mas isso vai muito do perfil, né? Vai muito do perfil do
delegado, do policial e do advogado E do também. advogado também. Tem muitos advogados que são, tão bons, bom relacionáveis, chega lá de maneira bem... E tem advogado que chega lá de maneira muito agressiva, já, entendeu? Querendo impor as suas vontades, tá? E aí você vai fechar as portas, enfim. Eu, graças a Deus, sempre lidei muito, muito bem com os advogados, até de maneira, né, eu te digo, até de maneira bem tranquila. Quando chegava um advogado muito alterado, a gente sempre descontraía, daqui a pouco ameaçava que ia prender, botar ele na cela com preso, daí depois relaxava, aí a situação sempre ia, entendeu, tranquila, sempre construindo com tranquilidade. Eu vou fazer a minha atuação da melhor forma técnica possível e eu entendo que ele tem que fazer a melhor técnica possível. Se ele não discorda, ele tem que buscar os recursos dele, enfim. Mas é muito pessoal, doutor. Isso aí é do perfil de cada um. A gente não vai ter vamos ter um padrão nessa situação. E o que diferencia, na opinião do doutor, assim, um advogado que vai ter acesso, que vai conseguir trabalhar de maneira adequada, né? Que vai ter uma passagem tranquila, digamos assim, na ocorrência, no atendimento, e aquele que vai encontrar mais dificuldade? É o advogado que é o profissional, o cara que a pessoa, o doutor que sabe se relacionar. Se ele chegar com profissionalismo, com tranquilidade na unidade policial, ou na hora do flagrante ali, souber se posicionar, né, tratar com respeito os policiais que estão ali, às vezes nem o delegado, os próprios policiais que estão ali, ele sempre vai ser bem atendido, você pode ter certeza disso. Agora, se ele chega lá com uma postura às vezes errada, as portas vão se fechar, né? E naquele momento ali, nós temos essa subjetividade. Até que ponto você é obrigado a deixar né, enfim, ter todo o acesso naquele momento. É sempre muito delicada essas questões. Então, eu acho que a postura do advogado é que vai dizer como ele vai ser tratado. E até que ponto ele vai ter acesso naquele momento às informações que ele precisa. A gente tem um público muito voltado para a jovem advocacia no nosso podcast, né? Então, profissionais que agora estão entrando no mercado, estão se especializando, escolhendo suas áreas de atuação. O advogado que está tendendo aí para essa esfera penal. Criminal. Criminal. O que o doutor recomendaria para esse tem uma frase, jovem inteligência advogado? emocional. Inteligência emocional. Não se identificar com o criminoso, não se envolver, saber a atuação dele, às vezes não comprar as histórias, né, de maneira unilateral, entendeu? Porque depois de preso, todo mundo é honesto, todo mundo, depois que está preso lá, todo mundo é a primeira vez. É sempre assim, é a primeira vez que você está preso, é a primeira vez que você faz isso. Então a gente sabe que não é. Então a inteligência emocional desse advogado, principalmente na área criminal, quando as emoções ainda estão, né, ali muito, né, flor da pele, como a gente usa a expressão ali. Então ele tem que saber essa inteligência emocional de saber o momento de poder se impor, saber o momento de recuar, saber construir essa relação com os policiais ali e com o delegado que está à frente desse inquérito. Se ele souber fazer isso, ele vai ser um melhor profissional para o seu cliente, inclusive. Perfeito. Entendeu? Bom. Doutor, tem algum recado final, algo que o doutor gostaria de deixar como mensagem para nós, para nossa advocacia, para a relação que pode haver, para a abertura de um diálogo entre as delegacias, né, a Polícia Civil? Sim, eu posso e falar. a advocacia sim, como um com todo? certeza. A mensagem que eu gostaria, e posso falar em parte, né, acho que quase toda a Polícia Civil, que as delegacias estão sempre abertas para os advogados. A maioria dos delegados já foram, pelo menos, estagiários de advocacia, eu fui algum tempo. Então a gente vê com bons olhos a advocacia, a gente não vê o advogado como inimigo, isso não é uma realidade. Acredito que a Polícia Civil sempre está disposta a ajudar, a conversar, a entender o trabalho do advogado e tentar auxiliar da maneira mais técnica e, enfim, profissional possível. Então, que esses jovens advogados, principalmente os, né, da área criminal e penal, não enxerguem a polícia como um inimigo, né, enfim, como opressores, porque isso não é uma realidade. Todo mundo tem uma vida fora, o policial tem uma vida fora, ele é uma pessoa normal, com família, com criança. Enfim, ele trabalha para o bem da sociedade, para o bem da família dele. Enfim, eu sei que os excessos acontecem, os erros acontecem e cada um responderá por si, né? Então essa é a minha mensagem. Posso falar da minha unidade também, a Coordenadoria de Operações, ali, Recursos Especiais, a CORE.
sempre com o advogado, sempre. Eu nunca neguei nenhum tipo de acesso. Eu faço questão de receber bem, porque a pessoa vê que nós agimos com legalidade, dentro da lei, que nós estamos lá para ser os melhores profissionais possíveis. Então, se ele souber se comportar, digamos assim, né, doutora? Se ele chegar de maneira profissional, ele vai ser tratado da mesma forma possível. Então, assim, sempre que um advogado quiser, até os estudantes, a gente recebe estudantes ali, nossa unidade, porque como a unidade de operações sempre tem uma curiosidade a mais, equipamentos, são as armas, são a atuação, a gente está sempre, né, em confrontos aí pelo Estado, que nós atuamos nos casos mais relevantes, mais perigosos, então é naturalmente que ocorrer esses embates aí. Então, assim, eu desejo de tudo de bom, boa sorte. Se esse é o caminho que desejam, que vão em frente e construir isso com bastante inteligência emocional. Que assim seja. Doutor, quero agradecer mais uma vez a presença, dizer que para mim é uma honra poder conversar com o doutor, assim como foi com a doutora Mônica, que me indicou o nome do doutor, e a doutora Gisele, dizer que tenho muito respeito pela profissão de vocês. Como eu disse antes aqui, quando está todo mundo fugindo de uma determinada situação, vocês estão indo ao encontro dela para que possa defender de fato a nossa segurança, a nossa integridade. Então, que fique registrado todo o meu respeito ao doutor e aos todos os policiais, né, delegados da Polícia Civil que fazem um excelente trabalho aqui no nosso estado. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar hoje aqui destinando um tempinho do Dia do Doutor para poder conversar conosco. Eu que agradeço, doutora, o carinho de novo, o respeito, né, enfim, a consideração aos nossos ouvintes aí pela paciência, enfim, e qualquer coisa, questionamentos, reclamações, pode procurar a unidade lá, que a gente tenta chegar num denominador comum, né, doutora? Enfim, poder atender da melhor forma possível a sociedade. Muito obrigado, estou sempre à disposição, se tiver algum outro tema, ou qualquer problema que a senhora tiver, enfim, só me chamar que eu estou sempre à disposição, tá bom? Excelente. Um abraço, doutora, obrigado. Encerramos então esse episódio com uma reflexão importante. O direito não nasce do processo, ele nasce nos fatos. Compreender a realidade que acontece antes dos autos é essencial para uma atuação jurídica mais justa, mais técnica e mais consciente. A atuação policial, especialmente na linha de frente, envolve decisões complexas, rápidas e muitas vezes irreversíveis. Atender esse contexto é fundamental para qualquer profissional do direito. Quero agradecer ao nosso convidado por compartilhar sua experiência, sua visão e, principalmente, por nos permitir enxergar um pouco mais dessa realidade que raramente chega completamente ao processo. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESAcast, podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!